Bem-vindos ao Legal Talks, um programa que tem o objetivo de promover análises sobre as decisões do TST, STJ e STF que impactam na sociedade brasileira. O Legal Talks é uma realização do Instituto Sociocultural Brasil-China Ibra-China, da Associação Paulista dos Empreendedores do Circuito das Compras APEC e da Comissão Especial Brasil-ONU Sebra-ONU. O convidado de hoje é o ministro do TST, Douglas Alencar Rodrigues. E o tema desta edição é um olhar atual sobre a legislação trabalhista. Nascido em Goiânia, o ministro Douglas Alencar Rodrigues é bacharel em Direito e pós-graduado em Direito Constitucional, obtendo o título de especialista em 2003 pela Faculdade de Brasília, UNB. Em 2013, obteve o título de mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo. Ingressou na magistratura em 1990. Foi presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho e vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Foi indicado pelo TST para compor o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, entre 2005 e 2007. Tomou posse como ministro do Tribunal Superior do Trabalho em 2014. Atua também como professor em cursos de graduação e pós-graduação no Centro Universitário IESB e é autor de várias obras jurídicas. O ministro será entrevistado pelos coordenadores do Legal Talks, Dr. Guilherme Caputo Bastos, ministro do TST e presidente da Academia Nacional de Direito Desportivo, ANDD, Dr. Paulo Feus, professor da PUC São Paulo, e o Dr. Thomas Lau, presidente do Ibra-China e da Sebra-ONU. Olá a todos, dou as boas-vindas para mais um programa Legal Talks. O Legal Talks tem por finalidade discutir temas jurídicos e jurisprudências do TST, STJ e STF. A coordenação do Legal Talks é do ministro Guilherme Caputo e do professor Paulo Feus. Passo, portanto, agora a palavra para o ministro Guilherme Caputo. Bom dia ao nosso ilustre convidado dessa manhã, ministro Douglas Alencar, presidente Thomas, professor Paulo. Hoje será dessas manhãs iluminadas, professor Paulo, porque Vossa Excelência imagine alguém que substitua o professor Pedro Paulo Teixeira Manos no Tribunal Superior do Trabalho, tem que ter um status diferenciado né? E o ministro Douglas, com o passar do tempo, se dedicou enormemente à área acadêmica, o que o torna um juiz mais completo, um juiz que se aproveita da sua condição pessoal, da sua condição de vida pessoal, aliada a um intenso estudo acadêmico, isso lhe transforma, lhe qualifica como um juiz muito melhor, Douglas. Então, será seguramente dessas manhãs iluminadas para nós. Eu iniciaria, ministro Douglas, a nossa conversa, o nosso bate-papo, a sua apresentação, e, assim, questionando um pouco sobre a sua opinião sobre o papel institucional do Tribunal Superior do Trabalho no sistema jurisdicional brasileiro. Como é que Vossa Excelência enxerga o Tribunal Superior do Trabalho no contexto do sistema jurisdicional brasileiro? Bem, meu caro amigo ministro Guilherme Caputo, eu devo inicialmente começar cumprimentando e agradecendo o convite para aqui compartilhar algumas ideias, algumas reflexões sobre temas que nos tocam de forma mais próxima e que estão ligados ao exercício da jurisdição no Tribunal Superior do Trabalho. Eu preciso agradecer a generosidade da sua saudação inicial e dizer que é imerecida. Professor e ministro Pedro Paulo Teixeira Manos é um amigo querido e, sem dúvida, seria muito difícil
substituí-lo e muito, quem sabe, até impossível superá-lo. Eu tive o privilégio de ser orientando dele no mestrado da PUC em São Paulo e posso afiançar que é um colega realmente querido, comprometido e, portanto, que honrou a toga enquanto esteve no Tribunal Superior do Trabalho. Eu cumprimento também o nosso presidente do Ibrachina, o nosso querido Thomas Law, cujo nome já revela um compromisso com o direito, com a ciência jurídica, e também, claro, o nosso querido amigo, professor Paulo Feus. É uma honra, professor Paulo, estar aqui neste momento compartilhando essa mesa virtual acadêmica. Mas, meu caro amigo ministro Guilherme, falar sobre o Tribunal Superior do Trabalho é algo extremamente prazeroso. Nós dedicamos a nossa vida acadêmica e profissional a estudar a jurisdição trabalhista, o direito material e processual do trabalho, e é sempre muito bom falar sobre o papel que o Tribunal Superior do Trabalho desempenha nessa arquitetura institucional que é o poder judiciário brasileiro. Muitos talvez desconheçam de forma mais técnica, próxima, qual é a razão de ser desses tribunais que integram a chamada jurisdição extraordinária, capitaneada pelo Supremo Tribunal Federal e que conta com o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Superior do Trabalho. São órgãos que foram pensados lá a partir do alvorecer da nossa República para garantir a integridade do direito objetivo. São tribunais que foram pensados, concebidos, num primeiro momento, para defender o direito objetivo, porque nós precisamos recordar que o direito é um fenômeno cultural. O direito diz muito sobre a nossa forma de ser enquanto sociedade, sobre os nossos valores, e, portanto, é essa razão que justifica a necessidade de tribunais que preservem o sentido, a unidade do direito brasileiro. O direito do trabalho deve ser pensado, interpretado e aplicado da mesma forma lá no Amazonas e lá no Rio Grande do Sul. E o TST, então, acaba assumindo essa função de padronização jurisprudencial. Não haveria sentido em admitir-se que o direito do trabalho, que a nossa consolidação das leis do trabalho, pudesse ser vivida, aplicada, interpretada com sentidos, com significados diferentes. Isso poderia gerar impactos negativos na própria questão do pacto federativo. Empresas poderiam eleger determinados estados para instalar seus parques industriais, as suas sedes, as suas filiais, considerando o eventual custo inferior da mão de obra a partir da leitura jurisprudencial desses tribunais situados em determinados estados. E é esse o papel fundamental que o Tribunal Superior desenvolve, um papel de uniformização da jurisprudência nessa perspectiva de garantir a integridade do direito objetivo. É uma função realmente muito importante que também é desempenhada, embora na sua área de atuação, pelo Superior Tribunal de Justiça, e o Supremo, nós sabemos, é o guardião último do texto constitucional. Cabe a ele dizer, com autoridade final, qual é o real significado das normas, regras e princípios que compõem o texto da Constituição. Mas, meu caro amigo Guilherme, se me permite avançar um pouquinho, é sempre bom lembrar que a justiça do trabalho não é apenas a justiça dos conflitos entre patrões e empregados, trabalhadores e empresários. A nossa jurisdição trabalhista, ao longo da sua existência, experimentou um processo de ampliação dos limites de sua competência material. Esse processo parece ter experimentado um ápice quando, da reforma constitucional de 2004, aquela que foi introduzida pela emenda 45, a chamada reforma do Poder Judiciário. Tivemos ali uma expansão dos limites da nossa competência e, a partir de então, na vivência prática dessas novas regras de competência, o que nós observamos é um enxugamento, um encolhimento desse espaço que foi previsto no texto constitucional para a atuação dos órgãos da Justiça do Trabalho, e essa retração tem como fonte principal a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
se nós pudéssemos aqui amplificar a lente e buscar, desde a Constituição de 88, exemplos mais específicos desse processo de expansão e posterior retração da nossa competência, poderíamos, quem sabe, começar com a referência à competência para a resolução de disputas, conflitos envolvendo servidores públicos e as pessoas jurídicas de direito público interno, que são, enfim, as respectivas gestoras, não é? Os vínculos de natureza administrativa ou institucional que vinculam servidores estatutários aos poderes públicos propriamente ditos, não é? Acabaram excluídos do raio de atuação da Justiça do Trabalho, apesar de a vontade do legislador constituinte originário ter sido a de transferir mesmo da Justiça Federal Comum, das varas de fazenda pública dos estados, da Justiça Comum estadual, para a Justiça do Trabalho, a competência para o enfrentamento dessas questões. O objetivo ou a base dessa proposta do legislador constituinte foi a de que o fator trabalho humano deveria ser resolvido por um segmento jurisdicional específico, que, no caso, seria a Justiça do Trabalho. Mas, enfim, como nós estamos num sistema estruturado em graus de jurisdição, e o Supremo diz a palavra final, e, obviamente, todos nós devemos nos curvar a essas diretrizes supremas, acabamos assistindo a esse deslocamento da nossa competência para enfrentamento desses conflitos, vinculando os servidores públicos estatutários e os respectivos entes jurídicos de direito público interno. Mas há outros exemplos, ministro Guilherme, professor Paulo Feus, presidente Thomas, outros exemplos que confirmam esse processo de gradativa restrição da nossa competência material. O ministro Guilherme e eu participamos de um julgamento muito importante no Tribunal Superior do Trabalho, envolvendo a súmula 288 da nossa jurisprudência, uma súmula que diz sobre as regras que devem ser aplicadas naquelas relações jurídicas de previdência privada, complementar, fechada. Nós entendemos, depois de alguma disputa interpretativa, que esses vínculos jurídicos envolvendo relações previdenciárias complementares, além de inseridas na nossa competência, deveriam ser regidas não com base nas regras informativas dos contratos de trabalho. Entre elas sobressai, como nós sabemos, aquela nota protetiva, o princípio da proteção, manifestado lá no artigo 468 da CLT, o chamado princípio da inalterabilidade contratual em prejuízo do trabalhador. Essa lógica atuarial que pauta essas relações previdenciárias complementares deve legitimar, sem dúvida, eventuais alterações, mesmo que prejudiciais aos trabalhadores, nesses vínculos de previdência fechada complementar. Mas o fato é que o Supremo Tribunal Federal entendeu também que não seria conveniente manter a competência para essas disputas na Justiça do Trabalho, e o Superior Tribunal de Justiça segue nessa mesma direção. E, por fim, quem sabe, poderíamos aqui referir mais dois exemplos que, a meu sentir, são emblemáticos deste movimento de retração da nossa competência, o que pessoalmente considero até lamentável, porque a Justiça do Trabalho, estruturada em 24 tribunais regionais do trabalho, está muito bem capilarizada e pode prestar um serviço muito importante nesta atividade de resolução de conflitos subjetivos de interesses. Mas o fato é que nós teremos também aqui que referir a dois outros exemplos que confirmam o que eu acabei de dizer, que é um processo de gradativa restrição do espaço de atuação competencial da Justiça do Trabalho. O primeiro desses temas diz com as disputas ligadas às chamadas questões pré-contratuais. Empresas públicas, sociedades de economia mista, realizam concursos públicos ou processos licitatórios para, enfim, recrutamento de trabalhadores ou empresas que possam prestar serviços terceirizados, e os conflitos que decorrem dessas questões pré-contratuais acabaram também excluídas do âmbito de incidência ou de atuação da Justiça
do Trabalho. E, por fim, ministro Guilherme, um caso mais recente, mais atual, que envolve um julgamento do Supremo Tribunal Federal em ação de controle concentrado, na ação declaratória de constitucionalidade número 48, nós assistimos à afirmação pelo Supremo Tribunal Federal da validade, da constitucionalidade de dispositivos da Lei do Transporte Autônomo de Cargas, a Lei 11.442 de 2007. Naquele julgamento, o relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, ficou definido que seria plenamente válida, compatível com o texto constitucional, a previsão lá do artigo 5º, segundo a qual, se forem preenchidos os requisitos formais para a contratação de um transportador autônomo de cargas, uma pessoa natural, proprietária ou não de um caminhão, para a prestação desses serviços de transporte, nós não poderíamos aí afirmar a presença da relação de emprego. Mas o que me chama a atenção nessa linha de exclusão da competência da Justiça do Trabalho é que nessa ação declaratória de constitucionalidade não se discutiu nada sobre competência e agora nós estamos assistindo à edição de várias manifestações, decisões monocráticas de ministros do Supremo, deferindo, cassando decisões que são proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho, nas quais se reconheceu a existência de vínculo de emprego com base na fraude. O que significa dizer, fundamentalmente, é que se houver o cumprimento formal dos requisitos previstos na Lei do Transporte Autônomo de Cargas, qualquer discussão, mesmo que ligada à existência de uma relação de emprego, fraude na contratação a partir da presença dos elementos constitutivos da relação de emprego, lá dos artigos 2º e 3º da CLT, essas questões deverão ser resolvidas perante a justiça comum. É, como eu disse, um movimento que parece esvaziar a nossa competência e, quem sabe, em alguma medida, nos convocando à reflexão sobre a forma como a jurisprudência se encaminhou nos últimos anos numa linha de compromisso com a ideia de expansão da ideia ou da nota protetiva que informa o direito material do trabalho. Mas, ainda assim, ministro Guilherme, professor Paulo Feus, doutor Thomas, nós temos ainda muitas questões. O ministro Caputo e eu, lá no TST, temos um acervo que parece não parar de crescer, por maiores que sejam os nossos esforços. A sociedade tem litigado muito, as relações entre capital e trabalho geram muitas disputas, e eu poderia citar aqui alguns casos curiosos, importantes, que estão sendo debatidos. Por exemplo, e por favor, se eu estiver falando muito, me interrompam, é sempre um prazer, quem sabe, aí, receber reparos e retificações. Deixa eu fazer só uma observação com relação especificamente a essa questão, porque a lei trouxe que não é da competência da Justiça do Trabalho, ou seja, até numa formulação que não é própria para a nossa legislação ordinária, e o Supremo Tribunal, como Vossa Excelência bem disse, não tratou do tema, mas ao dizê-la constitucional, ou seja, está valendo o que o legislador ordinário imprimiu. Por isso, talvez, a confusão e essas decisões que se sucederam aí no sentido de tirar a nossa competência. Mas Vossa Excelência tem toda a razão. Desculpa, só fazer essa rápida consideração. Pelo contrário, meu caro, um prazer. Sem dúvida, é uma matéria que gera alguns questionamentos, porque nós aprendemos que a ideia da primazia da realidade, né, o contrato de trabalho é um contrato imperativo, não é uma opção que se coloca ao lado de tantas outras para que as pessoas naturais e jurídicas possam firmar os seus vínculos quando envolvido uma prestação pessoal de serviços. Mas o fato é que se disse que a nossa jurisdição especial não estaria autorizada a examinar, nesses casos concretos, se estão ou não presentes os elementos constitutivos da relação de emprego. Isso caberia ou caberá a outro ramo do Poder Judiciário. Seja como for, eu sempre considero que as regras de definição de competência são regras de distribuição do trabalho. Todos os órgãos do Poder Judiciário estão aí, enfim, inseridos numa estrutura única,
Poder Judiciário ele é uno e é indivisível, embora com competências fracionadas, né? Todos temos o poder de interpretar, aplicar, acautelar direitos, interesses, pretensões, executar as decisões que decorrem, enfim, do devido processo legal, mas, enfim, o que importa é que as partes tenham aí garantido o direito de defesa, a possibilidade de impugnação em sede recursal, e que as questões sejam resolvidas em tempo razoável. Seja como for, é fato que há esse movimento, essa tendência de esvaziamento, que, como disse, é questionável do ponto de vista da própria eficiência do serviço judiciário, porque nós temos um segmento capilarizado, e acho que o ponto de inflexão talvez seja, uma vez mais, a análise sobre a consideração de cada qual dessas disputas, desses conflitos, sem aquele prisma ou aquela lente prévia, compromissária de um vínculo institucional ou seletista de trabalho. A ideia da proteção, por exemplo, aplicada às relações previdenciárias, fez com que o Supremo excluísse do nosso raio de atuação os conflitos correspondentes. E é nesse sentido que eu acho que a crítica é válida, porque cada caso com as suas regras, com as suas premissas, e, evidentemente, a jurisdição sempre deve ser prestada com equilíbrio, com ponderação. Mas eu dizia, então, que nós temos aí uma série de outras demandas interessantes que transitam perante a Justiça do Trabalho. Tem se avolumado um número grande de ações civis públicas, a chamada jurisdição coletiva, que tem raiz, né, lá na Lei 7347, de 85, antes até na própria Lei da Ação Popular. Com a Constituição de 88 tivemos aí um grande estímulo à defesa desses direitos, sobretudo ambientais e consumeristas, e com o advento do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8078 de 90, o novo sistema processual que foi ali consagrado acabou gerando grandes disputas, até hoje presentes na nossa Justiça do Trabalho. E é interessante porque temos a atuação dos sindicatos, que é um ente coletivo por natureza, que defende interesses plurindividuais, e isso suscitando muitos questionamentos em relação às regras de processo. Então, esse contencioso ligado à defesa do meio ambiente de trabalho é algo digno de nota, porque, ao fim e ao cabo, o que estamos discutindo é um outro direito fundamental, lá do artigo 6º da Constituição, que é o direito à saúde, à integridade física, psíquica, desse conjunto expressivo de pessoas que dependem do trabalho como empregados para sobreviver. Mas, ao lado desse contencioso importante, o ministro Caputo atua lá na seção de dissídios coletivos. Eu confesso, ministro Caputo, que é um horizonte que me atrai muito, estudar os conflitos coletivos assim de forma mais próxima, né, a partir dessa empiria pura, né, entender como é que as classes sociais estão articulando seus interesses, sobretudo nesse momento de pandemia, sobretudo após a reforma trabalhista, que trouxe para o palco central da articulação desses interesses a negociação coletiva. A jurisdição coletiva, que decorre do poder normativo, que é algo sempre muito incompreendido na história institucional brasileira, juízes, tribunais com competência para, aspas, legislar, ainda que para segmentos profissionais e econômicos específicos, é algo que realmente desafia a própria noção de jurisdição, porque nós, evidentemente, não estamos aqui aplicando a um determinado fato concreto, um direito preexistente, mas criando um novo direito que vai ser aplicado a vínculos funcionais no futuro. É um âmbito importante da nossa atuação institucional, sobretudo quando envolvidas as chamadas categorias essenciais. E, nesse sentido, é preciso reconhecer a importância da atuação do Tribunal Superior do Trabalho em momentos como o que estamos vivendo. Greves que possam impactar o acesso dos cidadãos a serviços essenciais na área das telecomunicações, dos serviços hospitalares, na área de medicamentos, alimentos, enfim, são greves que precisam encontrar respostas rápidas, e a atuação do Tribunal Superior do Trabalho nesse âmbito tem se revelado notável. Como também notável tem se revelado a
a atuação do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Aloísio Correia da Veiga. Ao longo dessa pandemia, nós tivemos muitas ações movidas por sindicatos ou mesmo pelo Ministério Público do Trabalho, interditando o exercício de determinadas atividades econômicas conectadas a atividades essenciais. A indústria da alimentação, por exemplo, foi uma das mais questionadas, e isso trouxe problemas os mais diversos, com decisões proferidas naquele âmbito de tutelas de urgência, mandados de segurança nos regionais, recursos ordinários em mandados de segurança para a subseção 2 do TST, e, paralelamente, também as reclamações correicionais. Tivemos aí um contencioso grande, amplificado, em razão da pandemia. Mas por que não dizer, ministro Guilherme, Vossa Excelência é um especialista em direito esportivo, ao lado do professor Paulo Feus, por que não dizer dos habeas corpus na Justiça do Trabalho? Nós, lá na subseção 2, enfrentamos esse tema cada vez com frequência maior, não agora, obviamente, no caso dos atletas profissionais, mas questões que envolvem a validade e eficácia das chamadas cláusulas de não concorrência, esses deveres de abstenção que determinados empregados convencionam com suas empresas empregadoras, no sentido de, uma vez rescindidos os seus contratos, permanecerem durante 1, 2 ou 3 anos sem exercício profissional naquele mesmo segmento. Obviamente, existem compensações econômicas que buscam amparar o empregado que assina uma cláusula de não concorrência, mas alguns habeas corpus estão chegando com esses questionamentos. Seria ou não seria válida? Seriam válidas ou não essas cláusulas? Sobretudo quando temos na própria Constituição, lá no artigo 5º, inciso 13, garantido o direito à liberdade de trabalho. É um direito fundamental, está lá no artigo 6º também. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as exigências que a lei estabelecer. Então, nós temos um direito fundamental ao trabalho que tem sido, por livre e espontânea vontade, suprimido nessas negociações, mas ainda assim surgem alguns habeas corpus. Além desses habeas corpus, nós temos também um outro caso recente, curioso, que veio lá da SDC, Seção de Dissídios Coletivos. Vossa Excelência, salvo engano, ministro Caputo, foi relator da matéria lá, e a questão chegou com um questionamento muito interessante, ligado ao exercício do direito de greve. Um determinado trabalhador na Bahia ajuizou um habeas corpus contra o sindicato, questionando os piquetes que eram realizados e que impediam a sua liberdade de locomoção, o direito de ir e vir e permanecer, e isso, no caso, afetando também o direito de acesso ao trabalho. A discussão é muito interessante do ponto de vista acadêmico, professor Paulo Feus, extremamente rica, e diz, inclusive, com a própria competência funcional para o enfrentamento desse habeas corpus. Nesse caso, o ministro Caputo se recorda bem, a discussão começou lá na Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal da 5ª Região, que julgou o habeas corpus e sobreveio, então, um recurso ordinário em habeas corpus. A SDC declinou para a SDI 2 do TST, e nós estamos discutindo lá se é competência mesmo da SDC ou se seria de um juízo monocrático, um juízo de primeiro grau. Mas, antes disso, o ilustre advogado que atua na causa atacou a própria adequação, o cabimento do habeas corpus, fazendo referência ao caráter também fundamental do direito de greve, um direito de exercício coletivo, que, obviamente, precisa ser pensado, harmonizado com o direito individual ao trabalho. E a questão é tão rica e tão interessante porque toca também no princípio da liberdade sindical, na sua dimensão negativa, que diz com a nossa liberdade de não associação ao sindicato. E mesmo que associados, a nossa liberdade de não adesão ao movimento paredista, à greve. Então, é um tema realmente desafiador, um tema muito rico. E para fechar aqui a fala, e quem sabe ouvir os colegas, também lembrar que agora, ministro Caputo, desde o advento do Código de Processo de 2015, nossos queridos colegas magistrados de primeiro grau, empenhadíssimos que sempre foram e seguem sendo, buscando
a máxima efetividade das suas decisões, nossos colegas estão lançando mão de uma disposição legal, aquela lá do inciso 4º do artigo 139 do CPC, que consagra as chamadas medidas executivas atípicas. O devedor não paga, desconsidera-se a personalidade jurídica da empresa, quando pessoa jurídica, e se avança sobre o patrimônio do sócio. Quando o sócio não tem patrimônio, aí o juiz apreende o passaporte, apreende a carteira de habilitação, cancela o plano de TV a cabo, proíbe a frequência a determinados lugares. Inclusive, houve um caso curioso em São Paulo que foi proibido o sócio da pessoa jurídica de ir ao estádio de futebol. Ele deveria se apresentar no horário do jogo do time dele a uma delegacia e lá permanecer até o final do jogo. Quer dizer, uma privação de uma liberdade, né, a liberdade do torcedor. Aliás, ministro Caputo, eu sempre me lembro daquele autor fantástico, né, o Johann Huizinga, que fala sobre o homo ludens, né, o homem voltado a essas atividades lúdicas, né, uma obra fantástica. Enfim, mas e aí com essas medidas de força, essas medidas executivas atípicas, surgem habeas corpus, mandados de segurança, estão literalmente pipocando o Brasil afora, questionamentos voltados a, enfim, regulação, estabelecimento de alguns parâmetros para que essas medidas executivas atípicas possam ser implementadas. Isso tudo, obviamente, chega ao Tribunal Superior do Trabalho em grau recursal e estamos vivendo, então, esse novo momento. Mas, por último, não poderia também deixar de referir a um contencioso muito importante que envolve a União, o Ministério Público do Trabalho e as entidades sindicais, que é aquele contencioso ligado ao exercício do poder de polícia trabalhista. Nós sabemos que há um interesse público em que as normas trabalhistas sejam respeitadas, sejam cumpridas, não por outra razão. Os auditores fiscais do trabalho têm esse poder de fiscalização, de acompanhamento da execução dos contratos de trabalho, e, em muitos momentos, isso gera aí autos de infração, imposição de multas, e sobrevém, então, mandados de segurança na primeira instância da Justiça do Trabalho, ações anulatórias mais diversas, também mandados de segurança contra medidas de força, como embargo, interdição, enfim, de atividades econômicas, tudo isso mostrando que há um compromisso muito grande com a defesa da saúde e segurança do trabalho. Mais do que apenas com o cumprimento das normas de conteúdo patrimonial, há uma preocupação com a integridade física e psíquica dos trabalhadores. É isso, meu caro amigo ministro Guilherme, professor Paulo Feus, professor Thomas Law. Estou à disposição, podemos aqui avançar para outras digressões. Ministro, primeiramente é um prazer estar com Vossa Excelência, e o ministro Guilherme fez uma lembrança importante, né? Que Vossa Excelência substituiu o ministro Pedro Paulo Manos e, com certeza, à altura. Nos dá muito orgulho aí ter o senhor na Corte Máxima da Justiça do Trabalho, estudioso que é. Então, tenho certeza que o nosso amigo, o ministro Pedro Paulo Manos, também se sente honrado aí por ter sido substituído por Vossa Excelência. Ministro, eu, ouvindo aqui atentamente as suas colocações, eu queria entender um pouquinho, a nível da SDI, como é que estão sendo tratadas as decisões do Supremo Tribunal Federal, as repercussões gerais dentro da SDI, como é que tem sido isso, de certa forma, recebido pela Corte? E como tem sido a orientação disso para as varas do trabalho, para os tribunais regionais, para trazer a segurança jurídica para a sociedade? Perfeito, uma ponderação, uma pergunta muito interessante, porque o que nós observamos nos últimos anos, aliás, o ministro Caputo se recorda do saudoso ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, nós observamos que sempre na nossa história recente, desde a década de 90 do século passado, pelo menos, que há um compromisso com o estabelecimento de
regras processuais, procedimentos que permitam combate a essa morosidade na gestão dos conflitos pelo Poder Judiciário. E, nesse contexto, nós assistimos a muitas inovações legislativas, até recentemente, com o CPC de 2015. A sistemática da repercussão geral se insere nesse movimento de racionalização da atividade judicial e, sobretudo, busca, como foi lembrado, garantir segurança jurídica. Busca realizar também valores constitucionais importantes como isonomia. O judiciário deve tratar de forma isonômica aqueles que se encontram nas mesmas posições jurídicas, e celeridade processual, razoável duração do processo, que é uma cláusula também constitucional, lá do artigo 5º, inciso 78. Mas a sistemática da repercussão geral é algo ainda relativamente novo entre nós. Compreender adequadamente esse sistema, que foi, uma vez mais, sistematizado com o Código de 2015, segue sendo um grande desafio. Nós poderíamos aqui citar o exemplo da terceirização, que é o exemplo talvez mais eloquente sobre essas idas e vindas, esses desencontros jurisprudenciais na compreensão desse sistema de repercussão geral. Como nós sabemos, desde o julgamento da ADC 16, que o Supremo Tribunal Federal vem discutindo a possibilidade da imputação dessa responsabilidade patrimonial subsidiária aos entes, órgãos da administração pública. Lendo o acórdão da ADC 16, à época o Supremo era composto pelos ministros César Peluso, Carlos Brito, entre outros, nós observamos que ali houve um verdadeiro bater de cabeças, não houve ali um consenso em relação ao real significado do artigo 71, parágrafo 1º da Lei de Licitações. Os motivos que cada qual, os fundamentos de cada um dos ministros, se chocavam, alguns entendendo que seria absolutamente impossível transferir essa responsabilidade à administração pública, outros afirmando que seria possível em determinadas situações, e o ministro Carlos Brito, aliás, foi o único, a dizer que a lei seria inconstitucional se lida no sentido de afastar qualquer possibilidade de responsabilização dos tomadores públicos de serviços terceirizados. Sobreveio o tema 246. E, de novo, muita disputa, muita polêmica sobre o significado daquela decisão, daquela tese. Entendeu-se que haveria a possibilidade de imputação quando violado o dever de vigilância. E agora, mais recentemente, nós tivemos uma outra disputa acerca da responsabilidade pelo ônus subjetivo da prova, da efetiva fiscalização dos direitos trabalhistas nesses contratos de terceirização. Então, é o tema 11.18 da tabela de repercussão geral. Mas eu apenas cito esse exemplo para mostrar que a repercussão geral ainda segue sendo um grande desafio. Obviamente, nós, enquanto magistrados, nos curvamos integralmente ao que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Podemos, em casos pontuais, guardar reservas de ordem pessoal, mas, uma vez fixada a tese pelo Supremo, é um dever mais do que jurídico. O ministro Caputo, eu sei que segue também com essa mesma convicção, é um dever ético dos magistrados aplicar, cumprir as diretrizes do Supremo Tribunal Federal. Do contrário, nós estaremos vivendo aí uma anarquia judicial, o que não interessa a ninguém, não interessa à sociedade. O Poder Judiciário estaria prestando um desserviço à sociedade se não cumprisse as decisões do Supremo nas exatas medidas em que elas são proferidas. Evidentemente, nós tivemos um outro tema que segue gerando alguma disputa, gerando reclamações ao Supremo Tribunal Federal, que diz com o critério de atualização das dívidas dos débitos trabalhistas. Alguns colegas fazem uma grande ginástica hermenêutica, um esforço grande para tentar preservar aquilo que consideram ser um mínimo para a defesa do direito de propriedade, do patrimônio dos credores, mas, como o Supremo decidiu, nós não temos mais o que discutir. Seria irracional, ilógico, antijurídico e antiético deixar de aplicar essas diretrizes do Supremo Tribunal Federal. Situações pontuais sempre existirão. Colegas que, enfim, não
reconhecem essa autoridade das decisões do Supremo, tal como ocorre em relação à própria validade e eficácia de normas da reforma trabalhista, produzidas pelo Congresso Nacional, de acordo com o processo democrático, e ainda assim alguns colegas desafiam a literalidade de muitas das disposições legais, invocando princípios constitucionais de natureza bastante aberta, de significação, enfim, imprecisa. Mas respondendo, talvez, aqui ao questionamento interessante que foi produzido, professor Paulo Feus, eu diria que há, sem dúvida, uma assimilação muito tranquila e objetiva, praticamente automática, dessas diretrizes que são fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, o que, obviamente, não significa a ausência de críticas pontuais aqui ou ali, como é próprio do processo judicial democrático que nós vivemos. Não sei se respondi, mas sempre cabíveis os declaratórios acadêmicos. Uma aula, professor, foi uma aula brilhante, sem, como diria, irretocável. Vossa Excelência me permite uma observação com relação especificamente à questão da atualização. Nós ouvimos aqui uma brilhante reflexão do ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, exatamente sobre esse aspecto. E ainda não tínhamos o acórdão do Supremo Tribunal Federal. E qual foi a grande discussão naquele momento? O Supremo fixou uma tese. Diferentemente da formação do Thomas, que tem uma formação no direito norte-americano, pelo menos boa parte dela, num sistema jurídico um pouco distinto do nosso, mas o Supremo fixa uma tese. E nessa tese não continha, para o período pré-judicial, a questão dos juros de mora. E, curiosamente, ontem, eu lendo o acórdão, que é um acórdão de 230 páginas, se corrige no item 6º da emenda. Ali constou os juros de mora nos estritos termos do artigo 39 da Lei 8.177. Veja como é difícil, Vossa Excelência tem toda a razão e eu estou plenamente de acordo, Paulo. A dificuldade de é antiético, totalmente, é reprovável não se seguir as orientações do Supremo Tribunal Federal, mas, às vezes, nos vemos em grande dificuldade porque temos que interpretar uma tese fixada. Né? Enfim, mas era essa a observação, porque esse foi um tema muito delicado para todos nós e tal, e ontem eu percebi que se consertou, talvez, aí, ou se acresceu na ementa do acórdão, com uma tese já fixada, a expressão juros de mora no item 6. Mas era essa rápida. Mas, meu caro, ainda, se me permite um registro adicional, não, obviamente, retomando esse tema, mas talvez seja um momento oportuno de nós falarmos também um pouco sobre a técnica, que é sempre muito importante na manipulação das medidas recursais, medidas autônomas de impugnação perante o Tribunal Superior do Trabalho. Bem, o que eu costumo sempre enfatizar, aproveitando momentos como esse, que estamos refletindo abertamente sobre a atuação do Tribunal Superior do Trabalho, dos órgãos da Justiça do Trabalho de uma maneira geral, é a importância do domínio da técnica para o acesso via recurso ao Tribunal Superior do Trabalho. Nós que atuamos, o ministro Caputo e eu, em turmas do Tribunal Superior do Trabalho, a grande massa de trabalho que temos no TST são os recursos de revista e os agravos de instrumento em recurso de revista. Essa é a pauta preponderante, mas não, obviamente, exclusiva. E o que nós observamos neste âmbito de atuação é que muitos recursos não são processados, não são admitidos em razão de deficiências de ordem técnica no aparelhamento, na elaboração de uma petição recursal. De novo, vem à tona
a compreensão do papel que esse Tribunal Superior do Trabalho desempenha, um papel de defesa da integridade do ordenamento jurídico, do direito objetivo e da própria Constituição. Quando se, por exemplo, pretende se defender perante o TST a existência de uma violação legal ou constitucional, a parte recorrente, representada sempre por um advogado, deve ter a cautela de perceber se há pré-questionamento, a matéria que está posta há tanto tempo, tão debatida, tão decantada na nossa súmula 297. Outra questão importante é a da súmula 126. Por que compreender ou tentar levar ao TST questionamentos que dependem de uma mudança da leitura dos fatos, leitura que foi produzida pelo Tribunal Regional do Trabalho? A súmula 126 não autoriza o acesso ao TST nessas hipóteses. E, como consequência dessa deficiência técnica, sobrevém um volume absurdo de agravos de instrumento. Os agravos de instrumento, que são recursos voltados à discussão dessas decisões de não admissão dos recursos de revista, estão literalmente inundando os nossos gabinetes. Eu tenho lá 9.000 agravos de instrumento e, olhando, mais de 95% desses recursos não têm a menor viabilidade. E é por isso que eu retomo esse debate para dizer da importância da qualificação dos advogados que patrocinam essas causas, esses recursos. Eu tenho dito, ministro Caputo, professor Paulo Feus, que seria necessário pensarmos, tal como ocorre em outros sistemas, pensarmos em requisitos de qualificação para que o advogado pudesse exercer a sua atividade, o seu ofício perante o Tribunal Superior do Trabalho, enfim, perante os órgãos da jurisdição extraordinária. E esses requisitos deveriam, fundamentalmente, passar pela formação adequada. Se nós temos o reconhecimento constitucional importante, essencial, de que os advogados são imprescindíveis à administração da justiça, exercem, desempenham função pública, devem, obviamente, estar também comprometidos com o interesse público estatal na melhor gestão dos conflitos. E esse interesse será atendido quando as pretensões recursais forem submetidas com propriedade, com adequação. Eu digo isso porque não existem apenas recursos protelatórios. Existem recursos que trazem pretensões legítimas que não são enfrentadas, não são examinadas por força dessas deficiências de ordem técnica. Quem sabe, professor Paulo Feus, um curso de especialização oferecido pelas escolas da advocacia, para que os advogados possam bem desempenhar os seus ofícios perante a jurisdição extraordinária. Porque, ao fim e ao cabo, nós precisamos reconhecer: recorribilidade extraordinária não se aprende nos bancos acadêmicos, se aprende no exercício diuturno dessa atividade perante os tribunais superiores e o Supremo Tribunal Federal. É uma primeira observação que gostaria de fazer. E como eu atuo na seção de dissídios individuais número 2, a subseção 2, eu preciso também remarcar nessa mesma linha de exortação ao estudo, à qualificação técnica, a relevância do manejo das ações rescisórias, um importantíssimo instrumento de correção de decisões gravadas com vícios substantivos, vícios capitais, e que em muitos momentos não podem ser corrigidas também por falhas de ordem técnica. É nesse sentido que, quem sabe, fica aqui a exortação a todos que nos acompanham para um estudo mais sistematizado dessa técnica, tanto do recurso extraordinário trabalhista, né, o recurso de revista, quanto da ação rescisória, que representa um importantíssimo instrumento de defesa da própria integridade das manifestações do poder judiciário. Ministro Caputo, doutor Paulo Feus, doutor Thomas, eu sigo à disposição. Sei que essas manifestações, muitas vezes solitárias, se tornam um pouco cansativas, mas eu quero dizer da minha alegria, do meu prazer, da minha grande satisfação de poder estar aqui compartilhando essas ideias, essas reflexões, e dizer que estou sempre à disposição. Sou um entusiasta, sou um aluno do professor Guilherme, ministro Guilherme, nesse âmbito jurisdicional e em outros também, mas sigo como um aluno, professor Paulo Feus, sempre disposto a ouvir e aprender com todos.
Eu renovo o agradecimento pelo convite e sigo aqui à disposição. Ministro Douglas, eu lhe prometo que falarei com o presidente Thomas e com o professor Paulo para, se for possível, avancemos nessa ideia do curso. Vossa Excelência tem toda a razão. Às vezes, com um bom direito, se perde por uma questão técnica que seria facilmente resolvida se obrigássemos as pessoas a seguirem um protocolo, para usar uma expressão bem moda, um protocolo jurídico adequado, né, a aprender a atuação na instância extraordinária. Vossa Excelência tem toda a razão e eu vou me permitir depois tratar desse tema com o presidente Thomas. Pode ter certeza disso. Mas, presidente, tem algum questionamento para o nosso convidado aí, que já vamos aí com um bom tempo aí de prosa? Ministro Caputo, só quero parabenizar pela excelente exposição do ministro Douglas e eu quero agradecer. Eu acho que essa ideia de fazer um seminário sobre esses recursos extraordinários seria fundamental para a nossa advocacia. Então, vamos analisar essa proposta. E eu quero agradecer novamente, ministro Caputo, pela organização desse evento com o professor Paulo Feus. Foi muito enriquecedor e eu tenho certeza que o professor e ministro Douglas realmente deu uma aula sobre direito do trabalho, especialmente aí no TST. Muito obrigado, ministro. Muito bem. Eu reparei que o presidente Thomas fez ali umas 300 anotações. Só anotações aqui, ó. É isso mesmo. A gente tem que aproveitar essas oportunidades. Paulo, mais algum questionamento? Ministro, na verdade, eu estou super satisfeito. Por mim, o tema é tão gostoso que eu ficaria aqui abusando da boa vontade do ministro Douglas a tarde toda para ouvi-lo. Mas estou satisfeito e a ideia do curso é sensacional e o ministro Douglas já está convidadíssimo a participar da elaboração do curso conosco, não é, ministro? Isso mesmo. Obrigado, estou à disposição. Muito bem, Douglas. Olha, eu vou me somar aí aos agradecimentos também. Acho que foi muito útil a sua explanação. Sobretudo, é uma caixa fechada, né? E a gente, de vez em quando, a abre para tirar algumas coisinhas de dentro, né? A caixa preta, né? De um avião, e para a gente ver como é que os tribunais superiores funcionam. E Vossa Excelência passou também pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Código de Processo Civil, para ver que nós nos comunicamos com o mundo, né? A Justiça do Trabalho, ela não existe, como disse o ministro Douglas, não existe apenas para aqueles conflitos trabalhador, empregador. Nós tivemos a nossa existência melhorada a partir de 2004, né? Então, e de repente estamos vendo aí perder algumas competências, por exemplo, como no caso do transportador autônomo de cargas, que a gente às vezes fica surpreso, né? E temos uma capilaridade que é impressionante no país. Poderíamos estar aí resolvendo bem mais problemas. Mas, enfim, Douglas, olha, muitíssimo obrigado pelos comentários. Você já percebeu que foi espetacular e esperamos aí poder contar contigo não só na programação ou preparação desse curso, mas numa outra aula do Legal Talks que se propõe a abrir esta caixa preta dos tribunais superiores e falar um pouquinho, comentar de questões próprias, de decisões, enfim, exatamente isso que se sucedeu nesta iluminada manhã, que se confirmou a minha projeção no início da nossa fala. Muito obrigado e um abraço virtual aí do seu amigo e do professor Paulo e do presidente Thomas. Muito obrigado. Obrigado, ministro.
Muito obrigado. Agradecemos a tua presença até aqui. Se lembre de se inscrever nos nossos canais e de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!